Sejam todos bem-vindos ao canal Concurseiro Brasileiro. Meu nome é Leandro e hoje iremos fazer um simulado do cargo de investigador da Polícia Civil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica com a gente até o final, dá o like e compartilha. Vamos agora ler a primeira questão. Assinala a alternativa que apresenta o conjunto de requisitos para a formação do ato administrativo, inclusive com relação à sua eficácia para produzir efeitos válidos. Para responder essa questão, vocês deveriam saber que os elementos do ato administrativo essenciais são 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Qual o macete para decorar esses 5 elementos? Confiformob. Con de competência, fi de finalidade, for de forma, m de motivo e ob de objeto. Então, vocês sabendo esse macete, você iria responder essa questão em menos de 30 segundos. Eu vou provar vocês. Vou ler novamente. Assinala a alternativa que apresenta o conjunto de requisitos para a formação do ato administrativo, inclusive com relação à sua eficácia para produzir efeitos válidos. A resposta é a letra A. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Viu como é simples fazer a questão quando você já tem um macete na mente? Então vamos para a próxima questão. Vamos agora para a segunda questão. Em qual espécie de ato administrativo se encontra o ato protocolo administrativo? Deu 5 opções. Você observe que ele deu o exemplo, né, que seria de protocolo administrativo, e perguntou, nesse exemplo, pertence a qual espécie? Espécie seria a letra A, atos negociais. E vou passar um bisu para vocês também. Mas primeiro, vamos saber o conceito de atos negociais. Atos negociais seriam o quê? Atos editados a pedido do particular, viabilizando o exercício de determinada atividade e utilização de bens públicos. Então, pessoal, quando trata-se de atos negociais, que seria um ato onde o particular faz um pedido à administração e a administração acaba concedendo, existe 6 atos que são recorrentes, né? Que são exemplos cobrados em concurso público. Primeiro, qual o mnemônico? Panela. P de permissão ou protocolo administrativo. A de autorização, mas não são todas autorizações. Só será um ato negociável quando se tratar de autorização discricionária. Nomeação, exoneração a pedido, licença e admissão. Então, esses são exemplos de atos negociais. Né? Se você decorar esse mnemônico panela, você vai compreender esses exemplos e vai ser mais fácil para você memorizar e gabaritar a questão. Agora vamos para a terceira questão. Acerca do controle da administração pública, assinala a alternativa que apresenta um mecanismo de controle do Poder Judiciário. São 5 alternativas e das 5 ele pergunta o mecanismo feito pelo Poder Judiciário para ter o controle sobre determinado ato. Aí o primeiro exemplo, ele fala do Tribunal de Contas, fazendo controle concentrado das leis. O Tribunal de Contas, ele é um mecanismo de controle do poder legislativo. Portanto, a letra A está incorreta. Letra B, Comissão Parlamentar de Inquérito. É um exemplo de mecanismo de controle do poder legislativo. Então, a gente já elimina a letra B também. Letra C, sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem da função de regulamentar, a qual é a função exclusiva do Poder Judiciário. Olha, sustação dos atos normativos do Poder Executivo é uma característica de controle feito pelo Poder Legislativo. Então, a letra C também está incorreta. Letra D, julgamento de ação civil pública. Opa, julgamento de ação civil pública. É uma das hipóteses do controle do Poder Judiciário. Então o que a gente vai fazer? Por enquanto a gente não marca, mas coloca um pontinho do lado e vamos ver a letra E.
Letra E. Nomeação de dirigentes para a administração indireta. Epa, isso aqui é uma característica do controle do poder executivo. Então, portanto, por eliminação, a resposta correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Gabarito letra D. Dos poderes de administração. Pode-se dizer que o fechamento de estabelecimento comercial que descumpre regras sanitárias caracteriza manifestação. Vamos lá, pessoal. A administração pública, ela possui diversos poderes. Quais são os poderes que ela possui? Que a gente tem um macete chamado de iPod divino, né? Vamos lá. Qual seria? O I, de poder hierárquico. P.O., polícia. Disciplinar, discricionário, vinculado e normativo. Você observe que são macete aqui, iPod divino. Você vai memorizar que existe, no mínimo, 6 poderes de administração pública. Então, o poder hierárquico está relacionado a um poder de fiscalizar, de ordenar, de delegar, de avocar, tudo na mesma estrutura, né? Tudo no mesmo órgão. Isso é o poder hierárquico, é uma das características. O poder de polícia ele está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional, onde ele fala de forma resumida que o direito individual de alguém vai ser restrito em prol do direito da coletividade. Já o poder disciplinar é o poder que a administração pública possui para aplicar sanções aos seus servidores. Poder discricionário é quando a administração pública ela tem uma margem de escolha, né, dentro dos limites da lei para praticar determinado ato. Poder vinculado, né, ela não tem margem de escolha, ela vai agir de acordo com a forma da lei. A lei não dá nenhuma margem para ela de escolha. Já o poder normativo são normas que são editadas ou regulamentos para o fiel cumprimento da lei. Eu passei aqui para vocês de forma resumida algumas características, até porque se a gente ficar falando isso de forma pormenorizada a gente ia demandar muito tempo. Mas vocês há de convir comigo que o poder que é responsável para restringir um direito individual em prol da coletividade é o chamado poder de polícia. Então você observa aqui que um estabelecimento comercial, em específico, ele estava descumprindo regras sanitárias, né? Um estabelecimento. E para preservar a saúde da coletividade, esse estabelecimento ele vai ser fechado, ele vai ser interditado. Um exemplo, uma pessoa que está vendendo alimentos vencidos, né? Tem um determinado estabelecimento, ele está ali vendendo uma mercadoria vencida para a população. E a população, às vezes, sem querer, sem ter o conhecimento, estava comprando aquilo ali e colocando a sua vida em risco. Logo, para preservar a vida da sociedade, da população, aquele estabelecimento, nesse exemplo que eu estou dizendo, vai ser interditado, porque ele não está respeitando as regras sanitárias. E qual é o poder que utiliza? É o poder de polícia, previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Tem um macete aqui para você saber quais são os principais poderes da administração pública. Eu vou até sair para quem quiser tirar um print. E vamos para a próxima questão, que seria a última. Só que dessa vez eu vou fazer de trás para frente. Eu vou trazer primeiro o macete. Então, você veja que eu já coloquei o D aqui em destaque para vocês memorizarem doente. Então, é aquele servidor que está passando por alguma enfermidade e ele não pode trabalhar numa atividade fim para a qual ele fez o concurso. Então, ele é remanejado, ele é readaptado para outro setor, né? Para um setor geralmente administrativo, enquanto ele está se tratando. Então, isso é uma readaptação. Reintegração é o retorno do estável irregularmente demitido. Então, um exemplo, é um servidor público que ele tem uma determinada estabilidade e que a administração de forma irregular o demitiu.
né? Aí logo em seguida vem uma decisão judicial para reintegrar. Então esse ato é chamado de reintegração. E reversão, você vê que tem o desenho de dois velhinhos. Como seria o quê? O retorno do velho. Retorno do velho. Geralmente são o quê? São pessoas que se aposentaram e às vezes por iniciativa própria eles pedem para voltar para o serviço. Eles pedem para voltar para a administração. Então isso é chamado de reversão. Agora que vocês relembraram os principais macetes, vem aqui comigo ler a questão para você ver que vai ficar bem fácil de resolver. Frederico, servidor público do estado do Pará, reingressou ao cargo que ocupava por sentença judicial transitada em julgado. Então quer dizer o seguinte, Frederico era um servidor público, ele foi demitido pela administração e conseguiu uma sentença judicial transitada em julgado para voltar. Então ele foi o quê? Reintegrado. João, servidor do mesmo estado, aposentado por invalidez, retornou à atividade após a junta médica oficial ter declarado insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Observe qual foi o macete que a gente passou de uma pessoa que estava aposentada e depois voltou. Reversão. Seria retorno do velho. A gente fala retorno do velho porque geralmente a pessoa que se aposenta é uma pessoa que já está com a idade um pouco avançada, que a gente chama de idoso. Então isso aqui não é preconceito, é só questão de memorização, certo? Então quando você vê uma pessoa que já tem idade para se aposentar e volta, então isso quer dizer o quê? Uma reversão. Observe que a alternativa correta seria a letra B. Por quê? Porque Frederico foi reintegrado, né? Em virtude de uma decisão judicial, e já João, ele deixou de ser aposentado, ele voltou, houve uma reversão, ele saiu da aposentadoria para atividade. Então pessoal, eu gostaria de ouvir de vocês aqui no comentário, se vocês gostaram do conteúdo, o que vocês acharam, deixa o like aí, informa aí se vocês conhecem outros bizus sobre esse assunto,